Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência aos conteúdos de História da Arte. Então, como a professora até anunciou para vocês na live, o nosso conteúdo vai ser sobre o nosso neoclassicismo. Como que esse desdobramento, essa transição da arte no século XVIII, meados do século XIX, impulsionou e, de certa maneira, também fez com que o Brasil tivesse a sua formação. Então, não podemos negar, primeiramente, as influências, também não esquecer o que o Brasil já estava, né, de certa maneira, se preparando para esse momento. Então, primeiramente, nós tivemos um estilo de arte no Brasil Colônia, na sequência, com a chegada ali, a fixação, né, com a chegada dos jesuítas, então, nós já tivemos uma forma de arte, essa questão que eles tanto tinham o anseio de mostrar, de fazer uma propaganda do Brasil, dessa nova terra. Então, com isso, a única maneira que eles conseguiram, de certa maneira, era o que se tanto falava, a questão das expedições artísticas, impulsionaram muitos artistas, e esses artistas, vindo então com a família real, a missão artística francesa, ela acaba provocando nas pessoas essa indagação, a forma com que esses artistas, ao chegar no Brasil, tiveram, no primeiro momento, todas as paisagens exuberantes, de certo modo, ali quando o Debré, junto com o gravador de medalha, junto com essa possível maneira, né, de estar colocando toda a base de estudo. Lembrando, turma, que esse academicismo ele já estava em desuso na Europa. Então, nós temos teses que falam que essa missão artística francesa veio junto com a família real, um pouco querendo enaltecer a sua forma de fazer e criar arte, que já estava ali ficando para trás na Europa. Então, vou apresentar para vocês algumas características, principalmente na questão da pintura e também o contexto geral de qual foi o momento exato e a necessidade exata ali desse processo de criação e essa vontade tamanha também da fixação da cultura europeia. Turma, então, primeiramente, não podemos esquecer, igual eu acabei de colocar para vocês, essa necessidade, né, da missão artística francesa, o incentivo, e eles consigo mesmo, eles chegando no Brasil, eles não perderam, eles se encantaram, claro que Montignan, ele foi atrás ali das paisagens belíssimas, ele se encanta, né, com essas paisagens, e acaba deixando Debré um pouquinho ali solitário, até pensar exatamente na questão da arquitetura, na fundação da Academia Imperial de Belas Artes. Então, os seus principais objetivos, claramente, era o quê? Fixar. Essa fixação da pintura, da cultura europeia, não poderia, de certa maneira, ficar desprendida, principalmente dos valores, e a produção artística, que tanto era importante para o desenvolvimento em um todo. Turma, a família real chegando no nosso país, eles tinham a necessidade, olha só, Brasil colônia, a forma de comer, a forma de se vestir, a forma de se comportar, eles estavam perdidos. Então, eles, com essa missão que eles trouxeram exatamente, não era somente um ideal assim de questão de mostrar o que eles tinham na Europa, era mesmo uma questão, é como se todos nós, quando em uma viagem, nós não queremos muitas vezes levar um pouquinho para nossa casa, às vezes não conseguimos nem usar a mesma roupa de cama, às vezes levamos o travesseiro, então essa família real, ela queria muito estar em casa. Então, faltava a questão da moda, a questão, eles no primeiro momento estavam o quê? Trazendo ali a questão do costume, das roupas, a moda, a comida, eles estavam trazendo as comidas que eles não conseguiam, assim, equiparar o paladar aqui no Brasil. Então, com a chegada da missão artística francesa, eles queriam o quê? Fixar essa produção artística e, principalmente, criar um padrão de formação. Esse padrão de formação, volto a repetir para vocês,
estava totalmente desuso na Europa. Então, de certa maneira, essa recriação, esse ideal que eles tinham, que a perspectiva de beleza deles, eles queriam, de certa maneira, explicar para todo mundo que isso era o correto, esse padrão de beleza, que a iconografia deles estava correta. Então, de certa maneira, turma, o academicismo, quando nós falamos de uma recriação dessa beleza, era seguindo a regra imposta pela academia. Não era uma liberdade, tá? E tudo isso, nós não estamos na fase do heroísmo, desse neoclassicismo, desse academicismo. De colocar, exemplo, a família real como os heróis da pátria nesse momento. Eles queriam mesmo uma grandiosidade nessa questão cultural. E, principalmente, turma, uma aproximação da perfeição, que é totalmente característica ali do neoclassicismo. Principalmente, turma, olha só, essa aproximação da perfeição, não esqueçam, a narrativa era tamanha e o artista tinha a obrigação de chegar a essa perfeição da forma iconográfica do narrador, tá? Então, nós temos como principal artista, aliás, principais artistas, começo então com o Victor Meirelles, um artista de uma entrega muito grande, que fez com que a nossa arte, nesse primeiro momento, tivesse, assim, uma base de estudo muito grande, uma aceitação, a forma com que eles retratavam, a narrativa com que ele traz a sua pintura como uma narrativa de uma forma, chegando no Brasil, ele consegue tranquilamente, até obra dele, as principais narrativas de desenvolvimento, ele tinha principalmente um apego muito grande ali à forma com que o indígena se portava, a necessidade que eles tinham do catequismo dos indígenas, fez com que Victor Meirelles tivesse um papel fundamental. Então, essa obra, a primeira missa do Brasil, turma, é uma obra que foi feita através da narrativa de uma carta, né? Essa carta, ela tinha como principal objetivo também, de certa maneira, tranquilizar as pessoas que esses indígenas, os povos indígenas, já estavam de uma forma apropriada, que no primeiro momento eles tinham um pouquinho de receio. Nesse contexto, turma, então, com essa narrativa da carta, né, de Pedro Vaz de Caminha, eles acabam tendo uma encomenda para Victor Meirelles. Não poderia ser diferente nem com outro artista, totalmente academicista, entregue ao neoclassicismo. Ele conseguiu, então, passar a turma totalmente essa questão dos nativos, quem eram os nativos no Brasil, essa interpretação de já estar os jesuítas já com esse papel desse catequismo. Então, a obra em si, olha só, já destaca um pouquinho do nosso clima tropical, das belezas naturais. Então, é uma obra que corresponde exatamente, turma, se fosse um outro momento artístico, se correspondesse a uma outra fase, que deveria provar a realidade conforme ali a visão do artista, essa obra ela não poderia ser aceita, porque ela faz parte do momento em que a arte ela tem a liberdade de narrativas. Nunca esqueçam disso. O neoclassicismo, ele não tinha obrigação do artista estar à frente para contar esse período histórico. Essa narrativa era a base principal para essa interpretação e principalmente a liberdade. Prima, quando eu falo liberdade, não que o artista ele tinha liberdade de colocar qualquer coisa. Quem fez a narrativa, quem fez a encomenda, na maioria das vezes, participava da construção dessas obras. Então, isso fez com que a liberdade dessa informação dada para esses artistas também acabava, na hora que a pintura terminava, acabava, de certa maneira, deixando impactado o encomendador por conta da perspectiva e da visão iconográfica também, diante, parecia assim que realmente o artista estava ali na cabeça do narrador. Moema,
uma das obras que faz parte também do desdobramento do neoclassicismo, o período do romantismo, que tinha como passar uma expressão muito grande. Então, é uma interpretação, vocês já devem ter visto essa obra em outro momento, principalmente em literatura. Então, faz parte em que as indígenas, apaixonados por um colonizador, Diogo, então, encanta as Índias, mas, de certa maneira, quando termina a sua expedição no Brasil, ele só leva uma das suas paixões. Então, essa paixão era como se fosse algo vibrante, algo, sabe aquela paixão avassaladora? E, de certa maneira, então, algumas, não foram só Moema, mas algumas saem atrás de Caramuru, que era esse o nome que os indígenas chamavam, o colonizador, e ela acaba se afogando, e Vitor Meireles faz com uma proporção exata da beleza das nativas, essa questão do romantismo já ali na cena, ele não faz exatamente como se estivesse morta, sem uma expressão, ele traz ali toda a expressão, e também Turma fazia parte desse momento ali do academicismo no Brasil. Pedro Américo, um dos representantes ali da obra mais famosa, né, que é Independência ou Morte. Então, Pedro Américo, ele de família muito humilde, turma, ele então tinha já essa iconografia, ele já conseguia, ele nasceu autodidata com essa questão da arte, viaja por vários locais, assim, aonde grupos falavam muito a respeito desse academicismo, e aí chega um momento que a família real banca os estudos de Pedro Américo fora do Brasil, porque eles viram em Pedro Américo muitas coisas de Jacques Louis acompanhando Napoleão Bonaparte. Então, eles tinham essa necessidade de ter também um artista que pudesse o acompanhar. Turma, então é uma obra totalmente neoclássica, narrativa, né, com muitos photoshops, igual a professora explicou para vocês também na nossa live, com essa questão de impor o poder, olha só, a questão da veste, também volta a repetir esse céu muito azulado correspondendo ao nosso clima tropical. E também, turma, a questão dessa narrativa, igual eu expliquei para vocês também já devem ter estudado em história, se estava toda essa troca mesmo, se era essa veste de Dom Pedro, enfim. Mas o artista atendeu o seu encomendador. Ele atende exatamente os padrões da época, a forma de fazer arte na época, e possibilitou para nós também acompanhar todos os acontecimentos históricos da época. Turma, desse período, do finalzinho do século XIX, nós temos muitos acervos sobre esse momento do nosso academicismo, ou a forma com que tudo isso aconteceu, com uma parte de genialidade, enfim. Só que, de certa maneira, nós temos muitos desses relatos perdidos no nosso país. Então, o que fez com que a nossa história ela fosse fixada e até entendida foi através dessa missão artística francesa ter sido tão forte no nosso país, essa aceitação, a continuação desse academicismo e, principalmente, essa narrativa com um poder tamanho para transcrever para a tela exatamente esses contextos históricos. Turma, um dos representantes que já vem com um apego totalmente diferente, ele já está em uma outra fase, bem à frente desse primeiro período ali do academicismo. Almeida Júnior, ele já faz parte do momento do academicismo totalmente correspondendo ao neoclássico. Com os temas do cotidiano, ele já vem com um apelo totalmente mais particular do artista. Almeida Júnior, em nenhum momento ele tenta colocar cenas enaltecendo alguma figura política da época em um contexto muito apegado. A única coisa que ele queria era passar o cotidiano. Turma totalmente autodidata, mas com estudo muito aprofundado na questão do academicismo. Almeida Júnior consegue colocar luz e sombra, ele transcreve para a obra a simplicidade, ele não conseguia ver outras coisas nas suas obras de arte,
não corresponde somente essa obra como sendo uma turma. Essa obra é uma das obras que mais representa o nosso neoclassicismo, tá? Então, em todo momento, em prova de vestibular, em provas dos vestibulares seriados, vocês estão aí no auge desses vestibulares, né? Que aparece Almeida Júnior, vocês já sabem que faz parte do nosso neoclassicismo brasileiro, tá? Turma, a professora vai encerrar essa explicação da arte na primeira metade do século do século XIX. Volto com vocês numa próxima gravação com a questão do desdobramento do nosso neoclassicismo. No livro de vocês, na página 231, tem também a pintura impressionista, que é esse impressionista no Brasil, que é esse desdobramento e as principais influências da missão artística francesa no Brasil. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.